Instituto Professor Calazans. Assistência jurídica aos controladores de tráfego aéreo. Mediante uma assinatura, os controladores de tráfego aéreo têm uma assistência jurídica e também posso até complementar aqui com uma assistência técnica profissional. E vocês não têm ideia de quanto isso é importante para o controlador de tráfego aéreo, e fique até o final desse vídeo que eu vou apresentar alguns acidentes que os controladores de tráfego aéreo tiveram participação e quão doloroso juridicamente foi para eles. E eu vou apresentar aqui duas dores, poderia falar de mais, duas dores, mais importante do que falar sobre as duas dores que os controladores têm, e até posso dizer, afirmar que no Brasil os controladores estão desassistidos, vou repetir, estão desassistidos quando se trata de responsabilidade jurídica, principalmente a responsabilidade penal. E eu vou contar 3 casos aqui e vou contar o que é que aconteceu com os controladores, que pode trazer um grande dissabor, mas na realidade nós vamos apresentar um remédio que possa muito bem assessorar os controladores do nosso Brasil. E esses dois aspectos que nós vamos falar mais à frente estão relacionados com o aspecto financeiro e aspecto técnico. Olá, tudo bem? Para mim, professor Calazans, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Assistência jurídica aos controladores de tráfego aéreo. Lembrando, vai muito mais. Eu vou fazer o nosso bate-papo aqui, fazer um voo panorâmico, mas na realidade você vai receber um link e em contato com o professor Calazans, você vai ver que essa assistência é bem mais ampla e profunda do que aquilo que nós vamos falar aqui. Quais são as duas dores? Eu tenho que enfatizar que eu vi colegas meus passando por situações que eu não gostaria de vê-los passando nessa situação. Eu jamais gostaria de passar por isso. E repito, os controladores do Brasil, eu vou falar com muita experiência, estão desassistidos. Eu senti na pele a dor deles. Dois aspectos principais, um aspecto preventivo e a outra responsabilidade jurídica. Em relação ao aspecto preventivo, nós entendemos que alguns controladores entram em certas situações, ou até mesmo são sujeitos a processos na esfera penal, pelo fato de não terem uma concepção jurídica sobre a sua atividade. Eu já falo, olha, cuidado com o que você está fazendo aí, controlador. Do jeito que você está agindo, a sua conduta pode te levar a uma responsabilidade. Em caso de acidente, poderá ser indiciado e até mesmo denunciado ou sentenciado ou condenado, como já foi o caso no Brasil, em outros países também, mas no nosso caso aqui é Brasil. Mas para evitar e para que você tenha uma consciência jurídica, infelizmente no Brasil o controlador de tráfego aéreo não tem direito aeronáutico de tal modo que o prepare. De vez em quando você vai no curso supervisor, vai no cursinho ou outro aí, você vê alguma coisa, eu posso garantir, é insuficiente para que você tenha uma consciência jurídica. Então nós temos, para isto, quem é membro, né, dessa concepção tem um curso de perito aeronáutico e outro curso também de princípios e fundamentos do direito aeronáutico. Esses dois cursos dá a você um entendimento perfeito da sua concepção e faz com que te coloque em proficiência jurídica, para que você evite dissabor jurídico. Vocês não têm ideia de quanto horrível é uma responsabilidade jurídica. Além desses cursos, tá? Além desses cursos, nós temos hoje curso teórico de fraseologia de tráfego aéreo, um curso muito interessante, e também teste CAL. Estes são alguns dos cursos que nós oferecemos, tá? Existem alguns cursos exclusivos que só quem é membro dessa concepção, só quem é membro vai fazer o curso. Então, para vocês terem uma ideia, nós estamos gravando esse podcast em 2026, e de janeiro, né?
já é fevereiro de 2026. E nós tivemos o ano passado, 2025, uma quase colisão, na verdade, uma colisão entre um Boeing 737 da Gol e uma viatura no meio da pista, né? Houve ali, não foi considerado pelo CENIPA como incidente grave. E tem coisa ali que nós precisamos alertar o controlador de tráfego aéreo de uma forma impressionante. Esse seriado está no YouTube, mas algumas aulas nós só vamos falar para quem é membro aqui. Porque alguns pontos interessantes que o controlador precisa saber. Como é que ele poderia ter sido isentado de responsabilidade? Se é que foi culpado ou não, é outro assunto. Mas quando trabalharmos com a conduta do controlador ou dos controladores propriamente dita, vamos abrir esse espaço somente para quem é membro dessa concepção. Tá ok? É o que nós chamamos de CSI da aviação. Alguns detalhes que a comunidade aeronáutica não tem acesso, nós vamos passar. Esse aqui é o ponto alto. E descontos especiais em cursos. Daremos alguns cursos gratuitamente não, sem custo adicional. Então, você como membro, vai ter, diante de uma assinatura, vai ter acesso a vários cursos, sem custo adicional, outros cursos com descontos especiais. Na realidade, por exemplo, o professor Calazans tem também a Academia Brasileira de Comunicação e Oratória. Na Academia Brasileira de Comunicação e Oratória, nós temos muitos cursos. Um deles, técnica de ensino. Uma vez, um controlador de tráfego aéreo, recebendo essa assistência, ele quis fazer o curso de técnica de ensino. Não tem nada a ver com essa concepção. Mas como está dentro da concepção IPK, nós concedemos desconto especial. Já chegamos a 70%, 80%, 50%, dependendo do curso. Tá? Mas não é o nosso ponto forte, mas você pode também se beneficiar muito. E aqui, para mim, é o ponto alto. Quanto custa hoje você pagar um advogado? É muito caro. É muito caro. Eu posso garantir que no Brasil, um controlador de tráfego aéreo não tem hoje dinheiro para bancar não é um advogado. Você não consegue pagar um advogado. Na verdade, é um escritório com várias especialidades, né? E no Brasil, alguns acidentes que eu vi, controladores envolvidos fizeram uma vaquinha. Então, o controlador fica vivendo de vaquinha. É vaquinha daqui, vaquinha de lá, e eu já tive a oportunidade de participar dessas vaquinhas, porque o controlador de tráfego aéreo, ou melhor, o preço proporcionado pelos advogados ou o escritório foi muito alto, e alguns deram descontos interessantes, dizendo que estava fazendo um ato de benevolência, né? Mas mesmo assim o controlador de tráfego aéreo não teve condições de bancar. E os controladores fizeram a vaquinha. Passar por esse dissabor é uma coisa que nós não queremos, tá? E o controlador de tráfego aéreo que se envolver em qualquer ocorrência, pode ser incidente grave, pode ser um acidente ou qualquer outra ocorrência que resulte em responsabilidade jurídica na esfera penal, presta atenção, na esfera penal, ele vai ter, sem custo adicional, toda a assessoria de um escritório. Esse é o ponto alto. Aí, aqui para mim é mais importante aí, com peritos aeronáuticos e advogados experientes, tá? Em qualquer lugar do Brasil. Claro, com fatos posteriores à assinatura. Se você se envolveu em um acidente hoje, depois de amanhã ou amanhã você quer participar dessa concepção, não vai ter direito a todos esses benefícios. Os benefícios, claro, nós podemos até defendê-lo, mas não enquadrado na condição financeira que nós oferecemos aqui. Então, o controlador de tráfego aéreo estará assistido, protegido por qualquer conduta que resulte em responsabilidade penal, pode ser indiciamento no inquérito, pode ser uma denúncia, ou até mesmo no processo, faz a instrução até o julgamento, por fatos posteriores à assinatura, tá bom? Agora eu vou contar 3 casos aqui, presta atenção o que eu vou falar aqui, né? Olha que bobeira, olha só.
Por acaso, eu estava trabalhando em Congonhas em 1996. Poxa, Calazans, 1996, 2 de março, ocorreu um acidente onde matou, na época, um grupo muito famoso, que era o grupo Mamonas Assassinas. Foi. Aqui, qual o problema maior? Os controladores sofreram aqui, tá, pessoal? Eu conheço pessoalmente os controladores. Por acaso, estava trabalhando em Congonhas na época, não estava na hora, mas eu acompanhei todo o desdobramento. Inclusive, no nosso curso de perito aeronáutico, nós avaliamos esse caso. Então, um avião vem para pouso em Guarulhos, não vou entrar em detalhes aqui, não vou entrar em detalhes, não consegue pousar, arremete, curva à esquerda, colide a montanha ali, a Serra da Cantareira, 3.300 pés, morrem todos os ocupantes. Quem foi o culpado? A Madrid Táxi Aéreo, que era responsável pela aeronave, o controlador de tráfego de Guarulhos, que eram civis na época da Infraero, ou o controlador de tráfego aéreo de Congonhas, porque a aeronave arremeteu, curva à esquerda, e na hora da colisão estava se comunicando com o controle São Paulo. Então estava na área de Guarulhos, do aeroporto de Guarulhos, da TZ-CTR, a gente vai ver isso melhor. Inclusive, eu estou gravando um documentário sobre esse caso, tá? Agora, em março de 2026, eu estou lançando um documentário impressionante, com uma visão que você nunca viu. Mas a pergunta é, quem é o responsável? E os controladores foram ali questionados juridicamente. E deu muita dor de cabeça. Não tendo grana o suficiente, fizeram ali uma vaquinha para ajudá-los. Eu acho, desculpa a expressão que eu vou usar aqui, eu acho até vergonhoso um controlador passar por aqueles. Fora outros detalhes, nós vamos comentar nas aulas exclusivas para controladores, detalhes psicológicos ainda que afetou até mesmo a família deles. Mas aqui é um dos casos. 2006, né, 29 de setembro de 2006, tivemos um outro acidente, morrendo 154 pessoas, um Legacy um Legacy da Excel, da Táxi Aéreo americana, e Gol, né, um Boeing da Gol. 154 pessoas morreram, e os controladores aqui, vocês não têm ideia. Aqui, outro caso que eu acompanhei, também 1996, Mamona Assassina. 2006, não aprenderam nada. Aqui também outra vaquinha, o controlador não tinha dinheiro, e aqui teve uma coisa impressionante. Impressionante. Esfera penal militar, esfera penal civil. Os controladores de tráfego aéreo foram julgados nas duas esferas. Foi uma coisa absurda. E aqui eu faço uma pergunta. Apuraram a responsabilidade dos controladores de São José dos Campos? Lembra que a aeronave decola de São José dos Campos para Manaus, passando por Brasília. Aqui teve fraseologia como um dos pontos questionados na esfera penal, fraseologia, plano de voo autorizado, plano de voo apresentado, controle radar, detecção de controle pista, radar primário, radar secundário. Gente, para responder a esse acidente, há necessidade de profissionais profundamente técnicos. E eu posso garantir para vocês que se houvesse peritos profissionais altamente capacitados, o desfecho jurídico contra os controladores seriam diferentes. Então, nós temos aqui uma outra situação. E nesses dois casos que eu tive o desprazer de ver, de presenciar, de viver, participar, inclusive, do processo, foi horrível a situação pelos quais os controladores passaram. E nada, ainda, esse acidente está 17 de julho, 19 horas, mais ou menos, de 2007, eu estava presente, não na hora do acidente, mas como controlador de tráfego aéreo supervisor, eu tive que gerenciar essa crise aqui. E os nossos colegas controladores envolvidos na hora foram participar da CPMI lá no Congresso e, na minha opinião, totalmente despreparados, né? Não porque fossem
despreparados em termos de tráfego aéreo. Em termos de tráfego aéreo, eles estavam bem preparados, tanto é que não resultou nenhuma responsabilidade jurídica para eles. Mas, para fins de preparo, de proteção, de assistência jurídica, eles não estavam preparados. Tá? E eles foram questionados e também acredito que se tivesse recebido uma melhor assistência, o dissabor seria menor. E eu acompanhei nos detalhes o que eles passaram. A finalidade da assistência jurídica é muito mais do que assistência jurídica. Na realidade, nós vamos evitar que você passe por um dissabor jurídico. Passando por um dissabor jurídico, temos todas as ferramentas e profissionais para que você saia ileso ou, da melhor forma, preservado. Mediante uma assinatura, você tem acesso a... Gente, eu estou fazendo um voo panorâmico aqui, tá? Há muito mais coisas, encontros presenciais, debates, discussões. O assunto está muito, muito interessante. E essas duas dores são essa. Aspecto financeiro, eu repito, você não vai ter dinheiro para pagar um escritório. Você não vai ter dinheiro para pagar um advogado. Posso assinar isso. Nem vendendo seus bens. Eu vou falar, não vou falar aqui em valores. No nosso curso, nós falamos em valor. Quanto é que um advogado cobrou para defender o controlador? E você vai achar que é absurdo. Não é absurdo. Tá? E o aspecto técnico, para mim, é mais importante. Você contrata um advogado, mas se ele não for especialista em aviação, tráfego aéreo, você vai perder dinheiro. Inclusive, e eu vi já advogados não especialistas proporcionando uma defesa que era incoerente para a absolvição. E eu fiquei assustado. Então, a constituição do IPK tem essa finalidade. Tá bom? Para mais informações, para conhecer toda a concepção, eu faço o convite para que você participe da assistência jurídica. Eu vou deixar o link, você pode escanear o QR Code e você entra no grupo e tem informações sobre assistência jurídica. Eu vou deixar também um link do curso e o link do grupo. E também quer conversar com o professor Calazans, tem o nosso e-mail, calazans.daniel@gmail.com, ou também o nosso telefone, que é Zap, que é o do grupo. Você pode mandar um áudio, inclusive tem muita assistência por áudio. Pode telefonar ou mandar um texto. 11 986 desculpa, vamos lá, 11 9 8693 6733. No canal do YouTube, professor Calazans tem lá Peritos Aeronáuticos. Tem uma playlist lá. Você pode se inscrever e fazer os 3 Cs. Compartilhar, curtir e comentar. E ali eu tenho vários vídeos que eu trato sobre o tema e você vai ter ali já uma noção do que é. Repito, o que nós oferecemos não tem essa concepção no Brasil. E citei aqui, tem mais acidentes, hein? Eu tratei de muitos outros casos em que os controladores foram questionados juridicamente, indiciados, denunciados, e não teve respaldo, hein? Não teve respaldo. Então, nós vamos apresentar essa concepção, essa assistência para você. Tá bom? A sua atitude define a sua altitude. Vou alto. Estudo com o professor Calazans. Para mim, sempre um grande prazer tê-los a bordo. Um abraço e tudo de bom.